Então, em 25 de março, sempre tem essa polêmica de como chama o partido fundado em 1922. Se é Partido Comunista Brasileiro, se é Seção Brasileira da Internacional Comunista, se é Partido Comunista do Brasil. A ideia aqui é mostrar alguns documentos que indicam que entre 25 e 27 de março de 1922 foi fundado o Partido Comunista do Brasil. Mas esse partido ele está sucedendo uma outra experiência de anarco-sindicalistas em 1919, que, empolgados com a Revolução Russa, com as greves de 17, 18 e 19, fundaram esses anarquistas um Partido Comunista do Brasil. 1919 aqui 1920, Partido Comunista do Brasil, um manifesto. E esse partido ele não dura muito, até por conta das características anarco-sindicalistas dele, né? Mas é um passo importante para fundar o Partido Comunista do Brasil, conforme a gente conhece hoje. Nesse caso aqui. Então tem o Partido Comunista do Brasil. Esse é um carimbo da revista Movimento Comunista, já da década de 20, do nosso partido. Antes da fundação era considerado como um primeiro congresso comunista no Brasil. Não tinha ainda o nome de partido, né? Não estava se colocado dessa forma. Essa daqui são os que são lideranças anarquistas, né? Isso aqui é antes de 22, ó. É de 19. São líderes anarquistas de 19. Otávio Brandão, Astrogildo Pereira, Schmidt, Leon Henrot e Antônio Canelas. A foto. Esse período aqui é o período anterior mesmo à fundação, né? Aqui é que já começa a ter essa característica. Que aí vai ter a foto dos 9 delegados. Em 22, já sob a orientação da Internacional, os primeiros marxistas brasileiros, as greves que haviam tido anos antes, se formou o Partido Comunista do Brasil, né? Então, em 29 de março, o Abílio Denequete, que foi o secretário-geral indicado por esse primeiro congresso, junto com Astrogildo Pereira, um ícone do movimento anarquista brasileiro e depois o comunista também, mandam uma carta para a Internacional Comunista dizendo: fundamos o Partido Comunista do Brasil e gostaríamos de ser uma seção brasileira da Internacional Comunista. Aqui. Ainda nos anos 20, 30, já nos anos 20 e 30, Partido Comunista do Brasil. Já tem essa característica, chamado por esse nome, né? Apesar que é Partido Comunista, Seção Brasileira da Internacional Comunista. Que aí, só para dar a marcação aqui, mas depois você vê, eles já chamam Partido Comunista do Brasil, aqui, e eles estão dizendo: com o nosso mais firme e sincero desejo de adesão total à vanguarda revolucionária do proletariado mundial, à organização da Internacional Comunista. Então eles fundam o partido, mas ainda não é uma seção da Internacional Comunista. E com o passar do tempo, esse nome vai virando uma sigla, PCB. Essa daqui é o nosso segundo congresso, de 1925. Então já está sendo chamado com essa sigla PCB, Partido Comunista do Brasil. E com o tempo essa sigla vai ficando muito forte. Nos anos 40, né, a eleição de 45, de 2 de dezembro de 45, e as eleições de 1947 também, quem atua é o Partido Comunista do Brasil. Uma curiosidade é que quando foram caçar o Partido Comunista do Brasil, eles falavam o seguinte: que esse partido, por ser um partido comunista do Brasil, não era nacional, era uma extensão de uma organização internacional e que isso mexeria na soberania brasileira, né? E o que se dizia, os comunistas diziam o seguinte: e o que fazer então com o Banco do Brasil ou então com a Central do Brasil? Então eu estou tentando ilustrar esse nome, que é Partido Comunista do Brasil,
Vote PCB. Essa daqui é a eleição de 2 de dezembro de 45. Os candidatos do PCB, Partido Comunista do Brasil, né? Então, com muita força vai tendo essa sigla, vai se misturando esse nome com essa sigla, que nasce nos anos 20 e se fortalece muito nos anos 40. Ainda aqui, né, a sede, ainda nessa toada de Partido Comunista do Brasil, nos anos 40. Nosso lançamento do partido no Rio Grande do Sul, né? Então mostra também que o nome, a foice e o martelo, são características de um partido em qualquer parte do país, né? Partido Comunista do Brasil, aqui também. Aqui, Partido Comunista do Brasil. Estou passando de forma mais exaustiva o mesmo nome, mas para mostrar que nessa mesma época se usa aqui a sigla, as campanhas. Esta é uma campanha de 1950, 50 ou 54. A gente vai começar a ter algumas mudanças mais significativas. Então, dos anos 50 inteiro é o Partido Comunista do Brasil, né? E não se tem um problema com relação ao nome, né? É o Partido Comunista do Brasil. Em 1958, talvez seja o último documento de maior expressão que use esse nome, Partido Comunista do Brasil, na Declaração de Março de 58, né? Apesar de seu conteúdo muito polêmico, que gerou muitas discussões no âmbito do partido, ainda é Partido Comunista do Brasil. Então, talvez o último documento mais expressivo do partido que se usa de forma unificada o mesmo nome. Com as divergências no 5º Congresso, em 1960, o partido, parte do Comitê Central, desce uma diretiva de mudança de nome do partido, de mudança de sigla, aliás, de mudança de nome, de mudança de estatuto e de mudança de programa do partido, né? E esse partido tradicional, fundado em 1922, passa a ter um conteúdo outro, que é o Partido Comunista Brasileiro. Ou, de fato, nasce ali um novo partido, o Partido Comunista Brasileiro. Isso é uma diretiva de julho-agosto de 1961. E nesse mesmo momento se faz uma carta assinada por volta de 100 pessoas, 100 camaradas, que chama Em Defesa do Partido. E essa carta, alcunhada Carta do 100, ela pede ao Comitê Central que se convoque um novo congresso para tratar dessas mudanças. Mudanças que não teriam sido feitas no último congresso de menos de um ano atrás. Esse período é um período no Brasil muito difícil, porque Jânio Quadros tinha acabado de renunciar e aquela sucessão ao Jango foi de muita luta, de muito combate pela democracia, pela valorização do voto popular. E em 62, o Partido Comunista do Brasil, já que não foi acertado de se fazer um novo congresso naquele Partido Comunista Brasileiro, é reorganizado, e aqui em fevereiro de 62. Em março tem essa foto aqui, que é dos 40 anos do Partido Comunista do Brasil.
Então são dirigentes que reorganizaram de um grande partido, um pequeno punhado que reorganizou o Partido Comunista do Brasil. Sai no jornal A Classe Operária. Esse partido que é reorganizado não poderia usar a mesma sigla PCB. E, num primeiro momento, ele não tem uma sigla para ser usada. Tanto é que a imprensa, aqui nesta matéria da revista Fatos e Fotos, tratando da cisão do Partido Comunista, mostra que tem o PCB de Prestes e um PCDB de Grabois. Uma sigla que nós nunca usamos, mas é uma curiosidade interessante, né? É uma sigla que a própria revista Fatos e Fotos fez. E PC do Brasil é como vai ser chamado durante uma década e meia, quase duas, esse Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Vai se auto-intitular Partido Comunista PC do Brasil, né, para fortalecer essa marca da fundação do Brasil, essa partícula do Brasil, e só nos anos 80 que vai se naturalizar com mais força a sigla PCdoB, né? É a partir do 7º Congresso, do 8º Congresso, que já se deixa de usar a fórmula PC do Brasil e passa a ser hegemônica, totalizada a fórmula PCdoB, que é o partido como a gente conhece até hoje. Então, o PCdoB, a tentativa foi demonstrar aqui que o PCdoB é o partido fundado em 1922. Como um tronco de árvore que tem os seus galhos, o tronco principal é o Partido Comunista do Brasil. E outras organizações passam a ser galhos secundários.